Brasilinas e brasilinos, bem-vindos ao grande festival de música desafinada, onde o roqueiro usa crachá do governo e a plateia tem que aplaudir o político corrupto ou vai presa. Hoje nós vamos falar sobre rebeldia, sobre ir contra o sistema, sobre quebrar as regras. Mentira, claro que não. Nós vamos falar sobre o Tony Bellotto. Sabe quem é? Aquele guitarrista daquela ex-banda em atividade chamada Titãs. Pois é, o nosso querido Bellotto, o roqueiro cabeça de dinossauro, resolveu dar o ar da graça no Roda Viva, na TV Cultura. E olha, foi um show de horrores, um verdadeiro stand-up comedy involuntário, um troço constrangedor. O cara sentou lá, arrumou a postura de intelectual de quermesse, fez aquela cara de quem toma chá de erva cidreira lendo a biografia do Che Guevara e mandou a seguinte pérola. Ô Tony, eu acho que na sua geração do rock nacional e desse momento de redemocratização também, alguns artistas, até mais do que eu esperava e desejava, apoiaram alguns retrocessos autoritários. Sim. E acho que alguns até amigos próximos, né? Como foi ver isso acontecer? Deve ser barra. Com bastante decepção, assim, porque um exemplo claro, que é o Roger, do Ultraje, por exemplo, a gente iniciou a carreira juntos, a gente fazia encontros, assim, e eu lembro que a música Inútil, até, ela foi usada na campanha das Diretas Já. O Ulisses Guimarães chegou a citar o Inútil, né, como um exemplo do povo reclamar que nós não sabemos escolher presidente e tal. E quando eu vi artistas como o Lobão, né, o Roger, apoiando a direita, eu fiquei muito decepcionado, que para mim o rock tem muito a ver com a liberdade, com uma visão democrática da vida, com o respeito a direitos individuais. Então, as bandas que influenciaram e inspiraram os Titãs foram bandas como The Clash, The Who, bandas que colocavam a questão política e social também nas letras, e a gente sempre fez isso de uma maneira muito vigorosa, né? Então eu vejo com decepção sempre. Eu acho sempre que tem alguma coisa que está sendo mal entendida por eles. Às vezes algumas discussões acabam tomando uma dimensão muito grande, mas eu acho que se você para pensar, é inaceitável que a gente veja pessoas pedindo volta da ditadura ou que cogitem dar anistia para esses golpistas que estiveram muito próximos de dar um golpe de Estado no Brasil. Acho isso... Vocês têm noção do nível da idiotice, do tamanho da audácia desse dinossauro da Rouanet? Reparem como é engraçado, ou melhor, patético. O sujeito estufa o peito de pombo dele para dizer que o rock é rebelde, que o rock é contestador, que o rock tem um DNA democrático de esquerda. E logo em seguida, na mesmíssima respiração, o vovô garoto xinga de golpistas as pessoas que foram às ruas se manifestar contra o STF e contra o Lula. Peraí, deixa eu ver se o meu cérebro consegue processar a rebeldia do roqueiro chapa branca brasileiro do século XXI. A contestação desse revolucionário de condomínio é dizer: abaixo o sistema, quer dizer, abaixo quem questiona o sistema. Viva o Supremo Tribunal Federal! Viva o Lula! Respeitem os políticos de Brasília, seus fascistas! Cara, o Tony Bellotto é o verdadeiro cisticerco do regime. Ele é o pet de estimação da corte, o roqueiro de crachá. A rebeldia dele é tão de vanguarda que precisa de autorização do Alexandre de Moraes, carimbo em 3 vias no Ministério da Cultura e o selo de aprovação da Janja. Que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Mas a entrevista fica ainda melhor, meus amiguinhos, porque o poço da vergonha alheia não tem fundo. O Bellotto mete um caô homérico ao dizer que a esquerda é quem defende as liberdades individuais. Olha, dá até vontade de chorar de rir. Aulas de história com Tony Bellotto, o homem que faltou a todas as aulas para fumar no banheiro da escola. Vamos lembrar o básico para esse paspalho, porque o óbvio precisa ser dito. O rock não é de direita nem de esquerda. Historicamente, o rock sempre foi a favor das liberdades individuais, da liberdade de expressão, de você ser dono do seu próprio nariz e mandar os donos do poder para aquele lugar bem feio. E sabe que os governos de esquerda sempre fizeram, tanto hoje quanto ao longo de toda a maldita história do século XX?
Eles massacraram as liberdades individuais em favor do coletivismo porco e do Deus-Estado. Não existe individualismo na esquerda, ô múmia. Tudo é para o Estado, pelo Estado e dentro do Estado. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para o Tony Belotto e para toda essa patota que adora uma teta estatal. Qual país socialista ou comunista trouxe ao mundo um grande artista de rock? Qual? Digitem aí nos comentários porque eu espero sentado. Nenhum, zero, nada, niente. Sabe por quê? Porque na União Soviética, na Alemanha Oriental, na China, em Cuba, Coreia do Norte, o rock era visto como símbolo da decadência burguesa e ocidental. Se você ousasse tocar um riff dos Beatles em Havana nos anos 60, o ditador Fidel Castro não te convidava para o Roda Viva, para você lacrar, não. Ele te mandava direto para um campo de trabalhos forçados para você cortar cana e aprender a ser homem. Essa é a esquerda amorosa que o Belotto diz que tem tudo a ver com o rock. Enquanto o rock de verdade quebrava guitarras no mundo livre, a esquerda quebrava as pernas de quem ousasse ter um pensamento independente. O Titãs, aliás, nasceu dentro do Colégio Equipe, em São Paulo, um colégio de elite, de gente muito rica, muito mimada e muito de esquerda. O famoso comunista de iPhone não nasceu ontem, ele já existia nos anos 80, só que era comunista de gravador cassete. A rebeldia desses playboys sempre foi financiada pelo papai e, mais tarde, adivinha por quem? Pelo Estado, claro. Vivem chorando pelo socialismo, mas não largam o osso do capitalismo de compadrio. E aí, o nosso rebelde do Projac, o revolucionário de sapatênis, resolveu cutucar o Roger do ultraje a rigor. Logo o Roger, que sempre teve uma veia antissistema genuína e que nunca precisou lamber bota de político para lotar show. Só que o Roger não deixou barato e jantou o dinossauro com farofa. As respostas do Roger no Twitter foram uma verdadeira metralhadora de humilhação pública, uma aula magna de como desidratar um esquerdista chapa branca, mostrando que o Belotto não entende absolutamente nada de política, não entende nada de rock, mas deve entender pra caramba de como captar recursos na Lei Rouanet. Da última vez que me dirigi a Belotto na internet, antes de toda a merda que ele disse no Roda Viva, foi para desejar-lhe boa sorte na operação, independente de sua ideologia, se é que ele tem alguma. Não me decepciona porque já não esperava nada dele. Sentiram o cheiro de queimado daí? Foi a moral do Belotto virando carvão. Mas calma, que piora. O Roger continua. Eu também fiquei decepcionado. Como pode alguém com conhecimento apoiar um cafajeste como Lula? Como pode apoiar esse atraso do Brasil e a manutenção de um povo miserável para se manter no poder? Pior ainda é aceitar dinheiro de Rouanet e outras benesses. É muito feio isso. Parece que não pensa. Parece medo de enfrentar a galerinha da Globo. Deu um fatality daqueles de arrancar a coluna. Bingo, Roger. O Belotto tem pavor, pânico, tremedeira de ser cancelado na festinha da Zona Sul. Ele precisa agradar o sistema que banca a vida boa dele, da mulher dele, que era atriz da Globo, e dos colegas, através de leis de incentivo e prefeituras. E o Roger, sem dó nem piedade, continuou amassando o paspalho. O idiota diz que é contra a ditadura enquanto apoia um ditador. Não percebe que tem brasileiros exilados, jornalistas censurados, etc. Comprou toda a balela da esquerda de que direita é extrema-direita e ditadura. Acorda, paspalho. E mandou mais essa para o vovô entender. Outra coisa que você não entende. Democracia é alternância de poder. É liberdade de se apoiar o que quiser. É ter liberdade de pensamento, bobão. É maravilhoso ver um hipócrita sendo desmascarado em praça pública. E para não deixar passar a hipocrisia econômica do nosso roqueiro socialista de boutique, o Roger jogou a real sobre os discursinhos sociais vagabundos da esquerda. Programas sociais apenas mantêm os pobres na pobreza. O melhor programa social é ter emprego. E falar de liberdade no socialismo é simplesmente imbecil. Você não entendeu nada de inútil. E para fechar o caixão com um solo de guitarra que o Tony Belotto jamais conseguiria fazer na vida, o grande Marcus Klein, guitarrista do Ultraje, finaliza com a melhor de todas, aquela para o cara se aposentar e morar numa caverna. Podia aproveitar o tempo e praticar guitarra. Toca porra nenhuma. Pra falar merda, tá craque.
Turn down for what na cara do dinossauro? O professor Olavo de Carvalho eternizou uma regra de ouro que a gente devia colocar uma placa de bronze na sala da casa. Tony Bellotto é um roqueiro. Tá, eu não discuto com roqueiro. Agora, meus amiguinhos, nós precisamos falar sobre o elefante na sala. E esse elefante é pesado, usa colete de engenheiro e atende pelo nome de Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo. Muito competente, aliás. Onde foi que o Tony Bellotto vomitou todo esse lixo ideológico? Onde ele chamou os cidadãos indignados de golpistas e disse que rock é coisa de esquerdista? No Roda Viva, na TV Cultura. Uma TV que, adivinha só, pertence ao estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas se elegeu com o voto em massa do paulista, que não aguentava mais a esquerda, do cidadão que abominou o PT e que repudia veementemente esse discurso totalitário do Bellotto. O que sustenta a TV Cultura é o dinheiro do contribuinte paulista. É a grana do trabalhador conservador, do empreendedor, do cara que acorda às 5 da manhã e que nunca pediria a cabeça de um crítico do STF. E o que o Tarcísio faz? Ele simplesmente entrega a pasta da cultura e a TV Cultura todinha na mão de totalitários lulopsolistas. Ele deixa a emissora oficial do Estado virar um puxadinho do Projac, um palanque para esquerdista chapa branca chamar de extremista e golpista o próprio povo que paga o salário deles. Isso é uma pisada na bola histórica, uma frouxidão sem tamanho. Sem enfrentar a guerra cultural, o Tarcísio se torna apenas mais uma engrenagem útil, um bobo da corte na estrutura da fraude progressista. Do que adianta asfaltar a rua, entregar chave de apartamento e fazer ponte se a mente das próximas gerações está sendo derretida na televisão estatal do seu próprio governo com o nosso dinheiro, promovendo artista decadente que apoia ditador disfarçado de democrata? É de uma indignação sem tamanho. Entendam uma coisa de uma vez por todas, pessoal. Essa entrevista idiota do Tony Bellotto não é só a gafe isolada de um ex-músico que parou no tempo e no espaço. Ela é a prova viva e escancarada de como a guerra cultural funciona na prática. Eles usam o dinheiro dos nossos impostos, as nossas TVs estatais, as nossas leis de incentivo para ditar o que é certo e o que é errado, para ditar o que você deve pensar. Eles dizem que são os rebeldes, quando, na verdade, são os B10 do colégio. Eles dizem que são pela liberdade, enquanto aplaudem a censura, batem palma para o autoritarismo e passam pano para prisões políticas. A rebeldia deles é abraçar o establishment, é lamber as botas do poder. A nossa rebeldia é falar a verdade e rir da cara feia deles todos os dias. Hoje, o verdadeiro punk rock, a verdadeira atitude subversiva e revolucionária é ser de direita, é amar a liberdade individual, é rejeitar o Estado gordo e inchado e não abaixar a cabeça para nenhum ministro supremo. Qualquer youtuber ou garoto no Twitter é mais perigoso do que esses roqueiros cansados chapa branca. Se você concorda comigo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ainda acha ingenuamente que Titãs é rock de protesto e se inscreve logo no canal para a gente continuar aterrorizando esses dinossauros mamadores da Rouanet. Um abraço e lembrem-se do conselho do mestre Roger. Na dúvida, pratiquem guitarra, senão vocês vão acabar tendo que pedir dinheiro e bênção para o governo para não sumirem no esquecimento absoluto. Até a próxima. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.